Ô Zaidan, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ficou bem chateado com a operação da Polícia Federal hoje em locais, residências, empresas de empresários que são declaradamente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e que em conversas de WhatsApp teriam falado, a gente citou aqui, conversou sobre isso a semana passada, situações que beiravam o golpismo, ou pelo menos incentivavam esse tipo de tomada de decisão em caso de derrota do presidente nas urnas. E é uma investigação da Polícia Federal, pedida e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. E o Aras está louco da vida porque a PGR não foi, segundo ele, consultada a tempo de dizer sim ou não, Zaidan. Aqui você tem tantas coisas, né? Tantas coisas. Porque, primeiro, as declarações dos caras, elas são ali em defesa de uma ruptura, se o Lula ganha a eleição, etc, etc. Então ali você tem a opinião dos caras, né? Se é bravata, se é conversinha de WhatsApp e tal, não importa, esse é o teor. Mas o que importa é, primeiro, se além de falar isso, de pensar e falar, né, é um direito, se há a possibilidade de esses empresários concretizarem isso que disseram. A resposta é não. Se há possibilidade de verificar nas conversas não apenas um ponto de vista, né, meio xarope e tal, ou a tentativa de organizar algo para que isso se realize. Não, você não encontra isso. Então esse é o primeiro ponto. E aí entra a primeira discussão se é aceitável que esse tipo de conversa desemboque numa operação policial de monta, né, com vários agentes, um pedido preliminar feito ali por mais de 30 policiais federais. E segundo, por que esse inquérito está nas mãos de um ministro do Supremo? E parece que o Aras não entendeu ainda que essa é a ideia. O inquérito é interminável. Então o que acontece? Em condições normais, Ronald, esses empresários nem seriam considerados no Supremo. Não, isso não é assunto para o Supremo. O Brasil tem a instituição do foro, né? As pessoas têm foros distintos. Então, quem é presidente, ministro de Estado, deputado, senador, é o Supremo. Governadores, secretários de Estado, o STJ. E, claro, qualquer coisa que chegue ao STJ pode, lá na frente, levar a um recurso ao Supremo. Aí sim, aquele assunto como aconteceu com o Witzel. Mas, inicialmente, é um julgamento no STJ. Você tem os foros. E a maioria das pessoas é primeira instância, com possibilidade de recurso para um colegiado. E aí, claro, havendo algo que leve a um recurso até o STJ, e se houver, esse é o princípio, alguma questão constitucional, você leva para o Supremo. Constitucional. Por que, então, esses empresários estão no Supremo? Porque esse assunto está no Supremo com um inquérito comandado por um ministro do Supremo, sendo que esses caras não têm foro no Supremo. Porque é um inquérito interminável, aquele que o Toffoli abriu, e que o Alexandre de Moraes conduz. Um outro inquérito, você tem o inquérito das notícias falsas, né? Que pateticamente é chamado oficialmente de inquérito das fake news, inquérito das notícias falsas, etc. E tem aquela outra investigação relacionada à história do discurso de ódio, gabinete de ódio, essas coisas todas. Então, não fechar esse inquérito, deixá-lo permanentemente aberto, faz com que, por exemplo, o Randolfo Rodrigues, ele não precisa ir à PGR. Em condições normais, se a abertura de um novo inquérito ao Supremo vai abrir um novo inquérito, aí ele teria de ir à PGR. E a PGR aceitar ou não a procedência daquele pedido e levar ou não ao Supremo. Como o inquérito está permanentemente aberto, o Randolfo Rodrigues leva diretamente ao Supremo. Precisamente ao Alexandre de Moraes.
Não só o Supremo para cair com qualquer um. Ele sabe que aquele tema, aquele assunto, aquela ação será do Alexandre de Moraes. E aí só então, chegando ao Alexandre de Moraes, ele pede manifestação da PGR. E muitas vezes ignora, ele cumpre uma formalidade, PGR, o que você acha? Mas já com a tomada de decisão e dando banana para a posição da PGR. Então é um negócio muito perigoso, porque é dado a um ministro do Supremo, com esse inquérito permanentemente aberto, o direito de ir jogando tudo ali. Aquilo virou um liquidificador. Você tem ações sem relação umas com as outras, você tem situações sem relações entre si e que estão no mesmo inquérito. Porque, até por isso que o Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo, chamou de inquérito do fim do mundo. Porque tudo está caindo ali, não é? Os caras falam um monte de bobagem, e é isso, um monte de bobagem. Inclusive aquelas coisas, né? Não, porque se tiver uma ditadura, não vão cortar relações internacionais. Isso é inclusive desinformação para ele mesmo. Ele não está bem informado. Ah, mas a Arábia Saudita, esqueça, são parâmetros diferentes. As relações internacionais são hipócritas. São hipócritas. Elas são seletivas. E, obviamente, qualquer ruptura institucional num país como o Brasil levaria, sim, a uma série de sanções internacionais. Isso apenas para dizer o quanto o sujeito está desinformado, né? Sem noção do que está acontecendo. Depois, se a coisa perdura, prevalece, aí eles vão normalizando por interesse econômico, comercial e político. Agora, um monte de bobagem, infantil inclusive, sabe? Parece uma conversa de alunos ali, infanto-juvenis, né? Trocando ideias, um tanto quanto utópicas, em alguns casos, nesse caso específico, distópicas, né? Mas que não levam a nada. Você provoca uma ruptura ou com uma revolução popular, ou com as Forças Armadas, sem arma você não faz isso, ou então uma ruptura silenciosa, que está acontecendo em vários países. Na medida em que você vai impondo um discurso único, vai tolhendo qualquer dissidência ou oposição àquele discurso único, e principalmente nos países onde o judiciário é um braço do executivo. Já citamos aqui Turquia, Venezuela, Hungria, Polônia. O judiciário vira um braço do executivo. Aí você tem uma ruptura com o Estado Democrático de Direito. No Brasil, nenhum desses cenários. Pelo contrário, né? O executivo nem roça a possibilidade, qualquer um, não é o Bolsonaro, não, de controlar o Supremo. Essa possibilidade é descartada no horizonte que a gente consegue enxergar. Segundo, não há qualquer intenção dentro das Forças Armadas desse tipo de aventura, de participar de uma aventura assim. Nenhuma possibilidade. Ali, na ativa. Estou falando do sujeito que está na reserva, onde ele pode falar o que quer, na ativa. E a Revolução Popular, ela está só nos livros, né? No caso específico do Brasil. Então é ali 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 caras dizendo essas coisas, essas bobagens, né? Sem nenhum efeito prático, sem nenhuma possibilidade de realização. E aí isso ganha uma conotação de uma preparação de um golpe. Convenhamos, o sujeito dizer que se acontecer, se o Lula ganhar, eu prefiro que as Forças Armadas tomem o poder, isso é uma bobagem que o cara está dizendo ali, que ele acha que é melhor. Outra coisa é se os caras estivessem organizando algo para realizar isso, para viabilizar isso, tentando se aproximar de militares, tentando fazer um movimento armado. Não tem nada disso. E há esse aspecto do inquérito, porque em condições normais, e nós deveríamos estar em condições normais, esses caras seriam ouvidos lá na primeira instância. Sim, Polícia Federal vai lá, ouve os caras, pode interrogar, tá tudo bem, mas é coisa para juiz de primeira instância. Por que está no Supremo e no Alexandre de Moraes? Porque virou um liquidificador aquele troço, né? Tudo cai no inquérito do Alexandre de Moraes, a ponto dele hoje sentir-se à vontade para censurar um partido inteiro e todos os meios de comunicação desse partido, que é o Partido da Causa Operária, e todo mundo bate palma. Acha que ele está defendendo a democracia. Ô Zaidan, sobre o que me preocupa, acho que todo cidadão que tem alguma
algum viés golpista, precisa ser de alguma forma observado, né? No caso desses daí, tirando a parte, o que os diferencia do grupo de Zap que a gente tem, de WhatsApp, que a gente tem na família, entre amigos, e que vem mensagens apócrifas ou conspiratórias, talvez seja a grana, né? Acho que a grana talvez seja o que diferencia essas maluquices que são ditas. Então, acho que se é no âmbito da... Esses caras estão financiando iniciativas, por exemplo... Mandaram fazer 200 mil faixas contra o STF ou a favor do golpe para no dia 7 de setembro estarem ali. Isso precisa ser investigado, talvez. Precisa ser observado de alguma forma. A grana envolvida, a grana para a campanha disso ou daquilo, acho que eles têm que, de alguma forma, ser observados por isso. Mas a questão financeira não é a única que os diferencia de uma mensagem que talvez eu receba daqui 5 minutos no nosso grupo de WhatsApp aqui, ou que talvez venha a aparecer amanhã ou depois, e que são as mais malucas das mais variadas esferas que vão da saúde à educação, passando pela economia e também pela política? Sim, sim. E mais do que isso, né, Ronald? Se você pegar... Tem gente que é capaz de escrever uma tese séria, bem elaborada, de que o Jorge Soros e a sua Open Society é a maior financiadora de golpes no mundo. Só que são os golpes silenciosos, naqueles a que me referi antes. É um grande financiador, né, de processos de ruptura de costumes, de cultura histórica, de características nacionais, de ideia de nação, de ideia de soberania. A ideia de um mundo com poder central, isso tudo está na agenda do Sr. Jorge Soros, né? E agora, é preciso que você realize, você precisa ir além da intenção. E nesse caso, se é o seguinte, estou conversando com um grupo de generais e o que for preciso nós vamos bancar. Opa, isso é uma ação golpista. Eles estão agindo para realizar uma ruptura institucional. Outra coisa, o cara fala assim, se o Lula ganhar, eu quero que as Forças Armadas voltem. Né? Isso então, similariza com todas as outras de qualquer esfera que tenha falado a mesma coisa, né, Zaidan? Claro, óbvio. Quando o Zé Dirceu falou, por exemplo, que tomar o poder é diferente de ganhar a eleição, não é? É uma coisa claríssima. E que ele não esconde. Eu acho até... que deveríamos ter mais gente com essa clareza de ideias para torná-las públicas, né? Dizer o que pensa. Aqui é tudo muito escondido, né? Muito cheio de eufemismos e tal. Então você pode dizer, o cara está preconizando o quê? Um golpe de Estado? Porque se chegar ao poder sem ser por eleição, qual o outro caminho? Quando ele defendeu que o PT deveria fazer uma revisão porque teria cometido um grave erro, o de não ter promovido oficiais identificados com as bandeiras do partido, oficiais militares, né? Você pode enxergar aí uma intenção golpista de ter militares favoráveis a determinadas bandeiras, ou seja, se não for de um jeito, teremos apoio das Forças Armadas, que é o que aconteceu na Venezuela. Então, a outra coisa é, ele agiu nessa direção. Ele agiu, ele organizou algo para a tomada do poder, ele tentou cooptar pessoas para tomar o poder, ele tentou buscar nas Forças Armadas apoio para uma tomada de poder, ou ficou só no discurso ali na teoria, inofensiva, né? E nesse caso ainda mais, porque eu repito, é uma conversa infanto-juvenil. Você não encontra ali, inclusive, nem base teórica, né? Alguma coisa desenvolvida sobre um modelo de organização das instituições. Como você não encontra qualquer plano de fazer isso ou aquilo. Os caras jogando ali, eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente, ainda que cheguemos à conclusão, isso pode acontecer, a Polícia Federal vai pegar celulares, já pegou celulares, documentos, etc. Vai interrogar os caras e pode ser que disso saia algo muito maior. Olha, não era só aquela conversinha. Olha aqui o que descobrimos. Perfeito. Então, isso aqui agora vira uma denúncia
os caras podem se tornar réus, etc. Isso é outra coisa, podem ser acusados formalmente. Né? Mas a sociedade não pode se esquecer que está acontecendo uma quebra, aí sim, uma ruptura da ordem processual. O que o Supremo está fazendo nessa história? Porque há um inquérito interminável e que, enquanto for útil, não vai terminar. E que já atingiu gente em várias direções e vai atingir mais. E se isso virar um modus operandi, não tenha dúvida, os outros poderes ficarão inteiramente sujeitos ao Supremo, que já fez alguns ensaios, como, por exemplo, o Alexandre de Moraes caçar um deputado, determinar a cassação do deputado. Não ocorreu, houve uma reação, ainda que toda respeitosa, da Câmara dos Deputados, mas você tem ensaios. Daqui a pouco, você tem um Leviatã de toga. O Brasil precisa ficar atento a isso. 13h20.